Você não chegou até este vídeo por acidente, não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi coincidência. Você foi direcionado até aqui por uma razão, porque Deus tem uma palavra específica para a sua vida, para o que você está vivendo exatamente hoje. Para a situação que te acordou de madrugada, para o peso que você carregou durante toda a semana, para a pergunta que ainda não tem resposta, e essa palavra chegou até você na forma desta oração. Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Clama a mim, e eu te responderei. Não talvez. Não quando for conveniente. Não quando você merecer. Te responderei. Esta oração é o teu clamor chegando ao trono de Deus. E a resposta de Deus já está preparada. Ouça até o final. Repete cada palavra, porque esta oração foi preparada para hoje, para a tua vida, para este momento. Comenta: estou pronto para ouvir o que Deus tem para mim hoje. Esse comentário abre o teu coração para receber. Faz isso agora e vamos orar juntos. Curta, se inscreva, envie para seus contatos. Comenta: estou pronto antes de orar. Preciso te mostrar algo sobre como Deus funciona, porque muita gente ora como se estivesse mandando e-mail para Deus, sem certeza de resposta, sem expectativa de encontro. E a Bíblia conta uma história completamente diferente. Verdade 1. Deus responde quando você clama. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Perto de todos os que o invocam. Não dos que têm mais fé, não dos que oram há mais tempo, de todos que o invocam em verdade. A condição não é perfeição, é sinceridade. Quando você orar hoje, Deus estará perto, não distante, ocupado, indiferente. Perto. Verdade 2. Deus fala coisas grandes e ocultas. Clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Coisas grandes e ocultas. Não apenas respostas óbvias, mas revelações que você não alcançaria sozinho. Estratégias que o inimigo não quer que você descubra. Direções para situações que parecem sem saída. Deus revela quando você clama. Verdade 3. A oração de hoje é diferente. As misericórdias do Senhor não têm fim, e as suas misericórdias não se esgotam. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Renovam-se cada manhã. Não são as mesmas misericórdias de ontem aquecidas. São novas. A misericórdia de Deus para hoje, específica para hoje. A graça de Deus para esta semana, específica para esta semana. A palavra de Deus para esta situação, específica para esta situação. É por isso que você precisa ouvir esta oração hoje, não amanhã, não quando tiver tempo. Hoje, enquanto as misericórdias de hoje ainda estão disponíveis. Verdade 4. Deus já preparou a resposta. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda a falar, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Antes que clamem, já responderei. Antes de você ter formulado a oração, Deus já tinha a resposta. Antes de você saber do problema, Deus já tinha a solução. Esta oração que você vai orar hoje, a resposta já está pronta no céu. Verdade 5. Ouvir é um ato de obediência. E Samuel disse: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em obedecer à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor que sacrificar. O maior presente que você pode dar a Deus hoje não é esforço, é atenção, é obediência. E ao parar para ouvir esta oração hoje, você está sendo obediente. Está priorizando a voz de Deus acima de tudo. Isso agrada a Deus. Isso move o coração de Deus em seu favor. Verdade 6. Esta oração de hoje não é rotina. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Jesus bate na porta e espera. Não invade, não força. Bate, espera. E quando você abre, entra. Ao ouvir esta oração hoje, você está abrindo a porta e Jesus prometeu: entrarei. Comunhão real, encontro verdadeiro, não rotina. Então vamos orar, com fé, com expectativa, com certeza de resposta. A primeira oração é sobre o dia de hoje, não sobre problemas, não sobre pedidos, sobre consagrar cada hora que está pela frente. Repetes comigo: Pai Celestial, eu te entrego o dia de hoje, cada hora que ainda não aconteceu, cada conversa que vou ter, cada decisão que vou precisar tomar, cada caminho que vou percorrer. Antes que o dia comece de verdade, eu te dou o primeiro lugar. Não o que sobrar depois das tarefas, não o que restar depois do cansaço. O primeiro lugar, o melhor lugar. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Eu te reconheço em todos os meus caminhos hoje. No caminho do trabalho, tu és Senhor. No caminho das relações, tu és Senhor. No caminho das finanças, tu és Senhor. No caminho das decisões difíceis, tu és Senhor. E a palavra promete: ele endireitará as minhas veredas. Não os meus esforços, as veredas. O caminho em si, Deus endireita. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118:24. Este é o dia que o Senhor fez, não o dia que as circunstâncias fizeram, não o dia que a agenda fez, o dia que o Senhor fez. E porque Ele o fez, eu me regozijarei e me alegrarei nele, independente do que vier, porque quem fez o dia, governa o dia. Cada hora de hoje está nas tuas mãos, Senhor. E nas tuas mãos é o lugar mais seguro do universo. Eu consagro o meu hoje a ti, em nome de Jesus. Amém. O dia foi consagrado. Deus governa cada hora que está pela frente. Comenta: eu consagro o meu dia a Deus. Curte, ativa o sino. Agora vem a palavra que Deus tem para você hoje. Eu vou declarar versículo por versículo, para cada situação que alguém aqui pode estar vivendo. Recebe a que é para você. Se você está cansado hoje, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30. Se você está cansado hoje, Jesus te convida. Não para mais um esforço, para descanso. Vim a mim, não faça mais. Vem a mim, entrega o peso. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. O que você está carregando hoje, Ele carrega junto. Eu recebo o descanso de Jesus para hoje. Se você está com medo hoje, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Se você está com medo hoje, Deus fala diretamente: não temas, porque eu sou contigo. Não porque a situação não é assustadora, mas porque quem está contigo é maior que o medo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. 3 ações de Deus em resposta ao medo. Eu recebo a coragem de Deus para hoje. Se você está em dúvida hoje, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei com os meus olhos em ti fixos. Salmo 32:8. Se você está em dúvida sobre que caminho tomar, Deus diz: eu te instruirei. Eu te ensinarei o caminho que deves seguir. Não o que parece certo, não o que os outros acham. O caminho que deves seguir, o caminho certo, e com os olhos fixos em ti. Deus não dá a instrução e vira as costas. Ele instrui com os olhos em ti, acompanhando.
Eu recebo a direção de Deus para hoje. Se você está sozinho hoje, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Se você está sozinho hoje, a solidão que você sente não é a realidade espiritual. A realidade espiritual é: o Senhor está perto, especialmente dos que têm o coração quebrantado, dos de espírito abatido. Não dos fortes e bem-sucedidos, dos quebrantados. Se hoje você está quebrantado, Ele está mais perto do que nunca. Eu recebo a presença de Deus para hoje. Se você está esperando hoje, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Se você está esperando a resposta de Deus, a espera não é castigo, é preparação. Os que esperam no Senhor não apenas esperam, renovam as forças, sobem como águias, correm sem cansar, caminham sem fatigar. A espera em Deus não drena, fortalece. Eu recebo a renovação de Deus na minha espera. A palavra de Deus para hoje foi declarada, específica, pessoal, poderosa, para cada situação, para cada dor, para cada dúvida. A resposta de Deus é sempre maior que o problema. Comenta: eu recebi a palavra de Deus para hoje. Curte, compartilha. Agora vamos cobrir o dia de hoje com proteção sobrenatural. Cada lugar que você vai, cada pessoa que você vai encontrar, cada momento, coberto pela proteção de Deus. Porque Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Em todos os teus caminhos, não em alguns, em todos. Senhor, cobre este dia de hoje com a tua proteção. Cobre a minha saída de casa, que os anjos me guardem no trânsito, em cada semáforo, em cada cruzamento, em cada estrada. Que eu chegue em segurança onde preciso chegar. Cobre o meu ambiente de trabalho. Que nenhuma palavra torpe me atinja. Que nenhuma conspiração contra mim prospere. Que o favor de Deus vá na minha frente. Que a unção de Deus esteja sobre cada tarefa que fizer. Cobre os meus filhos hoje, em cada sala de aula, em cada transporte, em cada relacionamento. Que os anjos, com ordens sobre eles, estejam em posição. Que nenhuma influência maligna se aproxime deles. Cobre minha boca hoje, que eu não diga o que não devo, que não abra portas com palavras erradas, que cada palavra que sair da minha boca construa e não destrua. Cobre meus olhos e ouvidos hoje, que eu não veja o que contamina, que não ouça o que envenena, que minha atenção seja governada pelo Espírito Santo. Cobre meu sono esta noite, que seja reparador e em paz, sem pesadelos, sem opressão noturna. Que ao acordar amanhã, as forças estejam renovadas. Cobre minhas finanças hoje, que nenhuma perda inesperada me atinja, que nenhum golpe, nenhum engano, nenhum furto espiritual alcance o que Deus proveu para mim. A minha provisão está coberta pelo sangue de Jesus. Cobre minha saúde hoje, que nenhuma doença se instale no meu corpo, que cada órgão, cada sistema, cada célula funcione como Deus criou para funcionar. Pelas pisaduras de Jesus, meu corpo está protegido. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, 7 e 8. O Senhor guarda a minha entrada e saída hoje. Cada vez que saio, guardado. Cada vez que entro, guardado. Desde agora e para sempre. Hoje eu estou coberto, em nome de Jesus. Amém. A proteção do dia foi declarada. Você não vai a lugar nenhum hoje desacompanhado. Os anjos com ordens estão em posição. Comenta: meu dia está coberto pela proteção de Deus. Curte. Há algo que Deus dá aos filhos dele que não tem preço. Não é saúde, embora inclua. Não é dinheiro, embora abra portas. É favor. Porque tu, Senhor, abençoarás o justo.
Como um escudo, o cercarás com o teu favor. Salmo 5:12, como um escudo. O favor de Deus cobre o justo. O favor não é só abertura de portas, é proteção, é cobertura sobrenatural. É o rosto de Deus sorrindo na direção da tua vida. O homem bom alcança o favor do Senhor, mas o homem que trama o mal será condenado. Provérbios 12:2. O homem bom alcança o favor. Alcança, não mendiga, não implora. Alcança, como quem estava destinado a receber. Repetes comigo: Senhor, eu ativo o teu favor sobre o meu dia de hoje. Favor no trabalho, que eu seja visto com bons olhos pelos que têm autoridade sobre mim. Que minha voz seja ouvida nas decisões que importam. Que as portas que precisam abrir, abram hoje. Favor nas relações, que eu seja agradável para as pessoas certas. Que os relacionamentos divinos se fortaleçam. Que as conexões que Deus preparou se realizem. Favor nas negociações. Que o acordo que eu precisar fechar hoje seja favorável. Que o número que eu precisar apresentar seja recebido. Que os que têm poder de dizer sim, digam sim. Favor com os meus filhos. Que minha voz tenha peso e autoridade com eles. Que eles me vejam com respeito e amor. Que a família seja unida pelo favor de Deus. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Como Jesus cresceu em graça diante de Deus e dos homens, eu declaro que o favor de Deus cresce sobre a minha vida. Diante de Deus, aceitação total. Diante dos homens, reconhecimento e abertura de portas. O favor de Deus me precede hoje. Onde eu for, o favor já chegou antes. Em nome de Jesus. Amém. O favor foi ativado. Você não vai a lugar nenhum hoje sem o favor de Deus na frente. Comenta: o favor de Deus me precede hoje. Curte. Se inscreve, tem dias que parecem travados. Nada flui, tudo demora mais do que devia. As conversas ficam difíceis, as portas parecem pesadas. Isso não é sempre azar ou acidente, às vezes é operação espiritual. O inimigo que usa o cotidiano para desgastar. Pequenas travas que acumulam e drenam. Então hoje, vamos quebrar essas travas antes que elas apareçam. Em nome de Jesus, eu decreto sobre o meu dia de hoje. Quebro todo atraso sobrenatural plantado no meu caminho. Toda demora que o inimigo engenheirou, removida. O que deveria acontecer hoje, acontece. Quebro toda confusão nas comunicações hoje. Toda palavra mal entendida, clarificada. Todo e-mail lido errado, reinterpretado. Toda conversa difícil, conduzida pelo Espírito Santo. Quebro toda influência negativa nos meus relacionamentos hoje. Toda pessoa enviada para me desestabilizar, desarmada. Toda palavra de morte lançada contra mim, bloqueada. Toda intriga que o inimigo quer iniciar, abortada. Quebro toda porta que o inimigo tentou fechar para mim hoje. As portas de provisão, abertas. As portas de oportunidade, abertas. As portas de favor, abertas. Quebro todo pensamento de desânimo e desistência. Toda voz que diz, não adianta, silenciada. Toda memória de fracasso usada como arma, neutralizada. Minha mente está focada e clara. Em nome de Jesus. Eu irei adiante de ti e farei que os lugares acidentados fiquem planos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45:2. Deus vai adiante de mim hoje, fazendo planos os lugares acidentados, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro. O que parece bloqueio permanente, Deus despedaça antes que eu chegue. Em nome de Jesus. Amém. Quebro todo espírito de comparação que rouba a paz hoje. A voz que diz que outros têm mais, chegaram mais longe, são mais, silenciada, em nome de Jesus. Eu corro a minha corrida, não a corrida dos outros. Quebro todo acordo inconsciente com a derrota.
as palavras que falei sobre mim mesmo sem perceber, os pensamentos que alimentei sem questionar, as crenças limitantes que o inimigo plantou como se fossem minhas, todo acordo quebrado. A partir de hoje, novas declarações, novos acordos, novos padrões baseados na palavra de Deus, destruindo os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Todo pensamento à obediência de Cristo. Não convivo com pensamento que contradiz a palavra. Não alimento ideia que derruba minha fé. Levo cativo. Não deixo circulando livremente. Cada pensamento de hoje está submetido a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. As travas foram quebradas. O caminho de hoje está desbloqueado. Deus vai adiante, fazendo planos cada acidente. Comenta, meu dia está desbloqueado. Curte, compartilha. Há uma diferença entre um dia forte e um dia ungido. Um dia forte, você trabalha bastante e produz. Um dia ungido, o Espírito Santo trabalha junto e você produz o dobro. O bispo Bruno uma vez disse algo que ficou comigo. O Espírito Santo não é o poder de emergência, é o parceiro do dia. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. O Consolador. Não apenas o poder, o Consolador, que consola, que acompanha, que orienta, que ensina todas as coisas, que faz lembrar as palavras de Jesus nas horas certas. Hoje eu quero que o Espírito Santo seja o governador do meu dia, não eu tentando agradar a Deus, o Espírito Santo me guiando em tempo real. Espírito Santo, eu te convido para este dia, não como visitante, como Senhor do meu dia. Governa minha boca, que eu diga o que tu dizes, que eu cale quando tu calar, que minhas palavras tenham unção. Governa minha mente, que eu pense o que tu pensas, que meus planos se alinhem com os teus, que a criatividade que vem de ti flua por mim. Governa meus passos, que eu vá onde tu mandas, que eu pare onde tu paras, que eu encontre quem tu queres que encontre. Governa minhas reações, que eu não responda na carne quando provocado, que o fruto do Espírito apareça nos momentos difíceis, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 25. Eu vivo no Espírito, então hoje eu ando no Espírito, não na carne, não no ego, não na reação, no Espírito, governado, guiado, fortalecido. Que seja assim hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo foi convidado como Senhor do dia, e Ele governa melhor do que eu jamais governaria. Comenta, Espírito Santo, governa meu dia. Curte, compartilha. A última oração sobre o dia de hoje é gratidão, não pelo que já passou, pelo que ainda está acontecendo. Tem gente que espera o dia terminar bem para agradecer. A fé agradece no meio, enquanto o dia ainda está se desdobrando, como quem já viu o final e sabe que é bom. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Alegrai-vos sempre, não às vezes. Orai sem cessar, não em ocasiões. Em tudo dai graças, não só no bom. Esta é a vontade de Deus para você. Repete comigo, Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, ainda que não termine como eu planejei. Eu agradeço, ainda que tenha mais desafios do que esperava. Eu agradeço, porque este é o dia que o Senhor fez. E todo dia que tu fazes tem propósito, tem ensino, tem graça, tem presença. Obrigado pela manhã que amanheceu. Obrigado pelo ar que respiro.
Obrigado pela família que tenho. Obrigado pela saúde que permite que eu esteja aqui. Obrigado pela fé que não morreu. Obrigado pelas misericórdias novas de hoje, pelas que eu vi e pelas que nem percebi. As proteções que operaram sem eu saber. O favor que chegou antes de mim. Os anjos que trabalharam enquanto eu dormia. Obrigado pelo que ainda vai acontecer hoje, pelas portas que ainda vão abrir, pelas respostas que ainda vão chegar, pelas surpresas de Deus que ainda estão a caminho. Obrigado pelas pessoas que colocaste no meu caminho, as que aparecem na hora certa, as que falam a palavra certa, as que representam a tua presença na minha vida. Obrigado pelos desafios que ainda não entendi, pelos que ainda dói lembrar, porque sei que nas mãos de Deus, até a dor se transforma em propósito, até o vale produz fruto. Obrigado por não teres desistido de mim. Nos dias em que eu quis desistir de ti, tu permaneceste fiel, porque as tuas misericórdias não têm fim e o teu amor não falha. Obrigado porque és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que abriu o mar para Moisés, abre caminhos para mim. O Deus que sarou os enfermos com Jesus, sara hoje. O Deus que ressuscitou Jesus, ressuscita situações mortas. O Deus que falou ao coração de Davi, fala ao meu coração hoje. Obrigado porque és suficiente. Quando não tenho mais nada, tu és suficiente. Quando tudo parece ter desmoronado, tu és suficiente. Quando a fé está em fio, tu és suficiente. Tu és Deus, e isso é o suficiente. Aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso tudo em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. Aprendi a estar contente. Não nasceu assim, aprendeu. Paulo aprendeu no processo, na fartura e na fome, na abundância e na necessidade. E o segredo do contentamento é a última frase. Posso tudo em Cristo que me fortalece. Não em mim, em Cristo. Não pela circunstância, pelo Cristo. Hoje, qualquer que seja a circunstância, posso tudo em Cristo. E por isso, agradeço. Posso tudo em Cristo, hoje, amanhã e para sempre. E por isso, cada dia é motivo de gratidão, não pelo que vejo, pelo que Ele é. Em nome de Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez, e eu me alegro nele. Em nome de Jesus, amém. A gratidão foi declarada. O dia está nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus, tudo coopera para o bem. Comenta: obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Curte. Se inscreve antes da bênção final. Preciso de um momento com você. Com você que chegou aqui carregando algo pesado. Não a dificuldade cotidiana, a dor de verdade, a que não conta para todo mundo, a que às vezes nem consegue nomear, a que faz a garganta apertar quando você tenta falar. Deus viu você entrar aqui com essa dor, e Ele tem uma palavra específica para ela. Se você está de luto hoje, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. O Senhor está perto do coração quebrantado, não depois que cicatrizar, agora, enquanto está quebrado. A dor do luto não afasta Deus, ela o aproxima. Cada lágrima, Ele conta, cada soluço, Ele ouve. Cada noite longa, Ele está acordado junto. Tu és meu consolo no luto, Senhor, e eu me apoio em Ti agora. Se você está com um diagnóstico hoje, sara-me, Senhor, e serei sarado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Jeremias 17:14. Sara-me, Senhor, não o médico, o Senhor. O médico trata, o Senhor sara. O diagnóstico tem um nome, mas o meu Deus tem autoridade sobre esse nome. Pelas pisaduras de Jesus, fui sarado.
Esta palavra está escrita, e a palavra de Deus é mais real que qualquer diagnóstico. Eu me apego a Ti, Senhor, como meu médico eterno. Se você foi traído ou abandonado hoje, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Salmo 27:10. Quando os mais próximos abandonam, o Senhor recolhe. Recolhe como pai que corre ao filho. Recolhe como mãe que abraça o ferido. A traição humana não define quem você é. O amor de Deus por você não muda pela traição de outro. Você não está sozinho, você está sendo recolhido. Se você está em desespero hoje, esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmando os meus passos. Salmo 41:2. Esperei. Davi esperou. Não foi rápido, mas o Senhor se inclinou para ele. Como pai que se abaixa até a criança no chão, Deus se inclinou e ouviu. Tirou do poço de destruição, do atoleiro de lama e pôs os pés sobre a rocha. O mesmo Deus que tirou Davi, tirará você. Do poço de hoje para a rocha do amanhã. Ele se inclina, Ele ouve, Ele tira. Para cada dor que está sentindo hoje, a resposta de Deus é a mesma. Eu estou aqui, eu ouço, eu hago. Senhor, olha para essa pessoa que carrega dor real, que veio aqui com o coração partido e ficou até o final. Toca agora na raiz da dor, não apenas na superfície, na raiz onde a ferida está. E faz o que só Tu podes fazer. Sara, não o conserto rápido, a cura que vai ao fundo, que restaura o que foi roubado, que devolve o que foi tirado, porque Tu és o Deus que restaura, o Deus que devolve os anos, o Deus que faz novas todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. A dor foi vista, foi nomeada, foi entregue a Deus, e Deus cuida do que é entregue a Ele. Comenta o nome da tua dor aqui embaixo. Vamos orar junto. Curte, compartilha. A oração de hoje não termina em você. Ela se estende para quem você mais ama, porque o inimigo sabe que a família é onde a vida é construída, e por isso é onde ele mais ataca. Relacionamentos desgastados, filhos desafiando, casamentos sob pressão, família dispersa, comunicação quebrada. Mas a palavra de Deus tem uma palavra para a família também. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Em Josué 24:15. Esta declaração de Josué é uma das mais poderosas da Bíblia. Não espero que minha casa sirva ao Senhor. Não peço que minha família encontre a Deus. Quanto a mim e à minha casa, serviremos. Decreto familiar, declaração de cobertura. Repetes comigo. Quanto a mim e à minha casa, serviremos ao Senhor. Senhor, estendo a oração de hoje sobre a minha família, sobre meu cônjuge, que a pressão do dia não construa muros entre nós, que a comunicação flua com graça, que o amor que nos uniu seja renovado hoje, que o inimigo não use o cansaço de hoje para criar distância no casamento, sobre meus filhos, que onde eu não puder estar, Tu estejas. Na escola, no trabalho, nas redes sociais, nos relacionamentos que eu não vejo. Que os anjos com ordem sobre eles estejam em posição hoje. Para o filho que está rebelde agora, que o amor de Deus o alcance por caminhos que eu não vejo. Que o coração dele amoleça, que ele encontre o caminho de volta. Para o filho que está longe, que a distância física não seja distância espiritual. Que Deus o cubra onde eu não consigo chegar. Para os meus pais, que a honra que devo a eles produza bênção na minha vida. Que onde eles precisam de cuidado, Deus proveja o que eu não tenho como prover. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que se deleita muito nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. E Salmo 112, 1-2. A descendência será poderosa. Não apenas eu,
a geração que vem depois de mim. A bênção que declaro hoje se derrama sobre meus filhos e netos. A geração dos retos será abençoada, e essa geração começa em mim. Minha família está coberta hoje. Pela oração, pelo sangue de Jesus, pelo Deus que é Pai antes de ser qualquer outra coisa. Em nome de Jesus. Amém. A família foi coberta. Deus ouviu cada nome que você colocou no coração enquanto orava. Comenta: minha família está coberta hoje. Curte, compartilha. Você parou. No meio do dia agitado, você parou. E ouviu. Isso não é pequeno. Em um mundo que não para, você parou para ouvir Deus. E isso tem um valor enorme. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Você abriu a porta hoje. Ao parar e ouvir, você abriu. E Jesus prometeu: entrarei em sua casa e cearei com ele. Não apenas aparecerei, entrarei. Farei morada, cearei, comunhão completa. Pai, abençoa agora essa pessoa que foi obediente, que parou no meio do seu dia, que priorizou ouvir a tua voz, que declarou esta oração com fé. Que o restante do dia de hoje seja marcado pela tua presença. Que as portas que precisa abrir, abram. Que as conversas que precisa ter, corram bem. Que as decisões que precisa tomar, sejam sábias. Que o cansaço que carregava seja aliviado. Que ao deitar esta noite, ela olhe para trás e veja a mão de Deus no dia inteiro. Nos detalhes que pareciam coincidência, nas conversas que fluíram melhor, nas portas que abriram no momento certo, porque Deus estava no dia, porque ela o convidou, e Deus honra quem o honra. Que esta oração de hoje seja a primeira de muitas, que se torne hábito parar e ouvir Deus. Que cada dia comece assim, consagrado, coberto, favorecido, desbloqueado, governado pelo Espírito Santo e cheio de gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Envie essa oração para seus contatos. Você tem alguém que precisa ouvir esta oração hoje, que está passando por algo difícil e não sabe que Deus tem uma palavra para ele. Envia agora. Você pode ser o instrumento de Deus para que essa pessoa pare e ouça. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Você orou, você creu. Você vai receber 3 pedidos antes de sair. Pedido 1. Envia para 3 contatos agora. 3 pessoas que precisam de uma palavra de Deus para o dia delas. Você sabe quem são. Envia. Pedido 2, curte e comenta. Escreve qual oração mais tocou você hoje. A de proteção, a do favor, a do Espírito Santo. Comenta aqui. Seu testemunho vai incentivar quem vier depois. Pedido 3, se inscreve e ativa o sino. Todo dia tem uma oração preparada para você aqui, para que cada manhã comece com Deus, para que cada dia seja consagrado. Para ter esta oração do dia e mais 20 outras orações específicas para cada situação, cada manhã, cada noite, baixa agora as 21 orações fortes. Oração de consagração do dia, para começar cada manhã com Deus. Oração de proteção do dia, cobrindo cada hora e cada caminho. Oração de favor e graça, ativando o favor sobrenatural diariamente. Oração para quebrar travas, removendo bloqueios espirituais do cotidiano. Oração do Espírito Santo, convidando o Espírito para governar o dia. Oração de gratidão, o estilo de vida do Filho de Deus. 21 orações completas para cada tipo de batalha e situação. Baixe agora as 21 orações fortes. Link na descrição e no comentário fixado. Clica agora e que cada dia comece com Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118:24. Você ouviu, você creu. O dia de hoje pertence a Deus, consagrado, coberto e governado pelo Espírito Santo.
E Ele está trabalhando em cada detalhe dele, até os que você ainda não viu.